Invincible. Gente, aqui é a Manu e sejam bem-vindos a mais um episódio de The Apothecary Diaries. E meu Deus, gente, o Jinx tá pirando por conta de mulher. O episódio começa onde terminou o anterior, onde o Jinx tá indo para o palácio de Jade porque algo aconteceu com a Gokyoko. O Jinx soube que a Gokyoko entrou em trabalho de parto. E a expectativa é que o parto seja mais tarde. Então o pessoal tá se preparando, se precavendo. O Jinx vai lá, se encontra com o Laomei e o médico charlatão. E no momento a Gokyoko está estável. As contrações reduziram e ela não tá mais com fadiga. Aí eu já fico feliz. Mas ainda não dá pra confirmar quanto o parto vai rolar. E caso role o parto pélvico, não há necessidade pra se preocupar, pois o tratamento de Mau Mau foi efetivo. E mais uma vez, Jinx pensa na Mau Mau, pois só fazem 10 dias que a Mau Mau desapareceu. E considerando isso, o nosso Jinx provavelmente tá com uma abstinência de Mau Mau, ao ponto de se perguntar se ela está bem. E o punho dele mais uma vez se fecha. Meu Deus do céu, nosso menino tá tendo uma crise de ansiedade. O médico charlatão quer ajudar, pois tá todo mundo fazendo sua parte, meio que o pessoal cuida da gata. E só do Jinx ver o médico charlatão em pânico que ele se sente mais calmo. Bom, o Garcho chega quando o Jinx vai se retirar e é sobre o caso do eunuco desaparecido. Na sala dele, o nome meio que... O Garcho fala que o nome do eunuco é Tien, e que é supostamente um escravo da nação meio que vizinha. Mas nenhum dos outros eunucos o conhecia, sendo provável que o eunuco tenha se infiltrado. E nós sabemos que esse eunuco aí é a Shurei. E para se infiltrasse assim, ele tivesse meio que mantido distância dos outros, para que ele não seja descoberto. Por isso as informações dele são pouquíssimas. Além do fato que ele só foi visto orando no santuário, que se localizava no cemitério do lado norte. No cemitério do lado norte são onde ficam os túmulos das meninas desfloradas pelo antigo imperador que morreram lá. E aparentemente a Tien foi meio que vista oferecendo meio que uma oferenda pra ela, além de oferecer respeito. E como nós sabemos, as desfloradas pelo antigo imperador eram as mais novinhas e nunca tiveram permissão de deixar o palácio interno, mesmo meio que antes da morte, antes e após da morte, e só desapareciam se deixar rastros. Bom, o Jinx e o Garcho vão para esse cemitério e encontram a Shelu, que é a médica da clínica que estava meio que fazendo a parceria com a Shurei e também fazendo os abortivos. A Shelu já ia meio que sair daí. Mas o Jinx sente aquele cheiro, o cheiro dos afrodisíacos. E o Jinx imediatamente pega a Shelu e fala meio que a braba: onde está Mau Mau? E olha que o Jinx fez isso no impulso. O Jinx já percebe o que é que ele tá fazendo e já tenta meio que tentar recompor a compostura. E o Jinx tenta falar: se acalme, eu sou Jinx o eunuco. E ele tenta agir como o de sempre. Bom, ele pergunta da maneira Jinx que ele procura meio que a dama de companhia com Sarda. Só que a maneira que como ele pergunta isso faz que a mulher lembre do antigo imperador. A mulher se apavora, o Jinx vê que ela sabe de algo e a Shelu fala: eu só relembrei
uma antiga memória. E nisso temos o passado da própria Shenlu, onde ela se encontra com o antigo imperador. O imperador costumava chamar o nome dela de maneira gentil, dava doces de terras meio que estrangeiras e segurava bem na mão dela. E eu nem preciso explicar o que significa. Shenlu acha que ninguém sabe como ele, o imperador antigo, se parecia quando mais jovem. E ouvi dizer que ele era outra pessoa nos últimos anos. E ele nunca mais a veio depois que ela cresceu. E tudo que ela sabe são apenas rumores. E quando a gente pergunta de quem ela está falando, a Shenlu fala que o Jinse se parece muito com ele, que também tinha uma voz doce como mel e um rosto que o fazia parecer uma bela deusa. E ela faz essa seguinte questão: por que alguém como você estaria fingindo como eunuco? E só com essa pergunta faz o Jinse soltar a mão dela e ficar chocado. Bom, a Shenlu tenta fugir, mas o Gashun e os eunucos a pegam. E o Gashun pergunta ao Jinse o que eles devem fazer, mas o Gashun percebe que o Jinse ficou completamente em silêncio. Isso dá a chance pra Shenlu meio que beber um negocinho para meio que ela desviver. O Gashun arruma meio que as rédeas da situação e pede pros eunucos trazerem água para meio que neutralizar o veneno da Shenlu. O Gashun chama o Jinse mais uma vez, mas o Jinse pareceu muito abatido. O Gashun então fala pro eunuco levar a Shenlu pro hospital. Gashun meio que vai em direção ao Jinse e diz para ele se recompor. E pergunta se ele vai se deixar abalar com uma selva que tá tentando brincar com ele. E o Jinse: brincar? Uma selva meio que bebendo veneno, isso é brincar? Onde isso é brincadeira? Ela ficou pálida ao me ver meio que o meu rosto. Gashun, eu me pareço com ele ao ponto de fazer alguém beber veneno por medo? Mano, essa cena foi forte. Essa cena foi forte pro nosso menino. Pois ele foi comparado com o antigo imperador. Jinse fala pro Gashun que na sua memória o imperador antigo já era um velho acabado. E ele não se parece nada com sua mãe e nem com seu pai. Na minha humilde opinião, ele mais se parece com a Adou. Por isso ele acreditou. E nisso temos uma cena onde meio que situa na infância do Jinse, onde ele ouve meio que duas damas de companhia conversando sobre meio que a beleza do Jinse. E elas consideraram os gostos do imperador. E acham que a imperatriz já passou do ponto. E estão falando que ele é filho ilegítimo. O Jinse acreditou nos boatos que ele não era filho legítimo do atual imperador e tentou fugir da posição de príncipe herdeiro. E a gente fica cada vez mais com pena do nosso príncipe. Pois era por isso que ele me pediu para que o imperador atual meio que desse uma nova identidade. O imperador atual deu a identidade de eunuco meio que para o Jinse no meio de um monte de mulheres, mas se perguntam do porquê que ele fez isso e que isso não é muito ridículo. E não há nada mais ridículo do que isso. Nisso, o Jinse vai no túmulo onde tinha meio que as florzinhas e ele vai olhando. E aí ele lembra do que o Lao Mei, e na cabeça dele a Mao Mao disse que eles só fazem o que tá dentro dos limites deles. E o Jinse decide se concentrar nisso e depois rir de si mesmo, pois há algo que ele tem que fazer. O Jinse percebe que meio que nos túmulos tá alcagegé, que são frutas. O túmulo em questão é da Taiho, que é o nome de uma serva que faleceu ano passado. E a Taiho, pra quem não se lembra, é aquela que reunia as meninas para contar historinhas de terror. Ela era a dama de companhia de uma das concubinas. E nisso há flechas onde a Taiho tava meio que segurando o bebê. E meio que o bebê é meio que pego com um dos eunucos e levado embora. E só havia uma pessoa ligada a Taiho por sangue, que é a filha que ela teve ao ter um caso com um médico meio que no antigo reino do antigo imperador. E caso essa filha ainda estivesse viva, é aí que o Jinse conecta 2 mais 2. E meio que já percebemos que essa filha meio que bastarda tem conexão com a Shisui
e a Lolan. E o Jinx já vai ao Palácio de Granada. A concubina na qual a Taiho serviu foi entregue ao Xixior. Ela deu à luz a uma menina. E essa menina é a concubina Lolan. Enquanto a filha que a Taiho teve com o médico não teve nenhum registro do que aconteceu com ela, nem do médico expulso do palácio. E talvez a Lolan saiba o que aconteceu com o médico e a filha dele. Mas isso é só um palpite, pois o que o Lolan e a Mamão nos ensinaram é não se basear à base da suposição. E o Jinx vai tentar fazer isso dentro dos seus limites. Bom, o Jinx vai agindo do seu GT nuco de ser. E a dama de companhia vai falando pela Lolan. E o Jinx já vê. Tá, o cenário continua estranho como sempre. E ele compara meio que a Lolan com uma raposa. Enquanto o Jinx já ia fazer a pergunta, o Jinx percebe de uma maneira meio que extremamente detalhista uma pinta na Lolan. E o Gashu já vê que o Jinx já vai fazer algo impulsivo. É quando o nosso homem fica selvagem. Primeiro ele pega a Lolan e ele fala: se eu não me engano, você tinha 7 damas de companhia. Cadê a última? Eu monitoro todos os nomes e rostos das damas de companhia que trabalham aqui. Vocês mudam de roupa e maquiagem quase todo dia. Por isso eu resolvi cravar na mente as características de vocês. Por exemplo, o formato dos lábios, dos olhos e também a posição das pintas. Surin? Não. Repo, eu acho. Esse é seu nome. Isso tudo foi planejado, não foi? Trazer um grande número de servas selecionado por mulheres bem parecidas para servi-la. Até as roupas estranhas e a maquiagem faz parte do plano. E quando uma dama já ama aqui intervir, mal que eu disse fala: tá, cadê a verdadeira? Pra onde ela foi? Meus amigos, que cenaça! Aqui o Jinx já foi de Jinx pra água, meio como do tempo, porque já, né, eles são do mesmo Seiyu. E eu adoro o Jinx despirocando e coringando, tudo por conta da Mau Mau. Sério, até meio que a sósia da Lolan meio que mija por conta dessa mudança drástica de personalidade. 宮に仕える侍女たちの名前と顔を把握しています。総理、いや蓮風かな。お前の名は。最初から仕組んでいたな。大量の従者を連れ、自分とよく似た侍女ばかり選んだのも、本物はどこへ行った。どこへ行った。 A Rempo realmente não sabe de nada. E as damas de companhia pedem meio que perdão ao Jinx. E o Jinx mais uma vez tenta se acalmar, mas o apoio já tá cerrado. Mais tarde, a chefe de damas de companhia da Lolan fala que a Lolan realmente fugiu. E tá rolando toda uma investigação meio que policial dentro desse palácio de Granada. E o Jinx já vê que não vai ganhando ela se questionando. E o Jinx já vê que a esse ponto não podem mais chamar a Lolan de concubina. Pois fugir do palácio Terno é um crime gravíssimo. Especialmente a uma concubina de alto rank. E ela já deve ter planejado isso ciente disso. E o Jinx sabe que receber a filha mais velha de um oficial, né, que é beneficente ao imperador também, podendo colocar ela no palácio como se fosse uma gaiola. E Xixior parece se importa muito com a filha. Mas será mesmo que é verdade? E aí tá começando a se perguntar como foi com a Mamão. E se pergunta se Mamão seguiu por conta própria. Mas logo descarta porque se ela fosse, ela não deixaria um bilhete. E mais uma vez se pergunta: onde está sua Mamão? Mas logo disse não ser o único em pânico por conta do sumiço da Mamão, pois o Lacan descobriu. E a sua reação é intocável. Nani? Mamão ga yukui fume.
seguinte, o Basen conta ao Jinx que agora o Lacan sabe que a Mal Mal sumiu. E o Basen fala, meu amigo, tu tá ferrado. Bom, além dessa informação, eles também não acharam o Xixió. E se pergunta se ele estava colaborando com a Lolan. Bom, o Jinx não sabe, mas ele é pai de uma concubina fugitiva e será punido pelos seus crimes contra o Imperador. A Celu não corre mais risco de morte e ela ainda não acordou, mas confirmaram que ela tinha conexão com a Tai-Ho. Tem a ver com a participação dela na rebelião. Mas todas as outras empregadas da clínica médica não sabiam dessa rebelião. Só que como ajudaram, elas devem ter o mesmo rancor. E agora que o antigo imperador se foi, o ressentimento das mulheres estão meio que direcionando ao palácio interno. E o Jinx tenta que precisa encontrar Lolan, mas ainda precisa de informações. Ele se pergunta se devia ir atrás do Xixió, mas não, outra pessoa já tá fazendo. Nisso alguém chega e bate na porta do Jinx. E esse sujeitinho parece o Lacan, mas tem a voz do Tanizaki, que carregava uma baixista. E esse aí é o Lahan, o filho adotivo do Lacan. 初めてお目にかかります。カン・ラハンと申します。 Bom, o Jinx já percebe que só pelo nome lá quer dizer que ele tem algo relacionado ao Lacan. E de fato, ele é o filho adotivo do Lacan. E ele trouxe informações que são diários de um recibo histórico nacional, pois seu pai pediu para investigar. E ela não estava se sentindo bem depois de saber da origem das feifas. E foi ao Tesouro Nacional porque ocorreu naturalmente após investigar os oficiais punidos. Queria que ele olhasse os documentos originais, só que são muito grandes. Por isso, escreveu para chamar mais atenção. O preço dos grãos teve um aumento mais visível durante o último ano, pois não tiveram seca, infestação de gafanhotos ou qualquer outra coisa. E também o preço do ferro aumentou, junto dos preços dos outros metais. E pergunto se o governo deles estão construindo uma arma enorme e não conseguiu encontrar planos meio que para essa tal estrutura. Eu disse a ver que o Lahan é parecido com o pai adotivo. Bom, o disse falar que o preço dos grãos não chama atenção. A quantidade sim. Se o preço sobe, a diferença de preço é desproporcional. E alguém tá desviando essa diferença. Já o preço dos metais, alguém tá comprando muito metal. E o Lahan diz que ao seu ver, essas duas estão chegando na mesma conclusão. E há uma quantidade limitada de pessoas que poderiam fazer isso. E por ele, o povo gostaria de investigar mais profundamente. E pergunta aos Jinx se ele não quer saber de onde isso está indo. E deu, gente! Eu tô amando esse personagem! Meu amor, nesses últimos minutos do episódio. もっと詳しく調べることができます。流れがどこに集約しているのかお知りになりたくないですか? E aí eu disse, e o que você quer em Croc? E nisso já aparecem as orelhinhas de raposa. Pois o Jinx já sabe como essa família funciona. それで要求は何だ? Eu só queria um pequeno desconto. O custo de reparo do portão que o pai dele destruiu ao descobrir que a mamãe foi sequestrada. Só colhido que plantou. Bom, eles aceitam e o Jinx já quer a investigação completa para ver o que tá acontecendo com esse dinheiro e esses metais. E o Jinx gera qualquer coisa que estiver no seu poder. E aí a gente vê a nossa Mal Mal que tá lá meio que presa na ilha natal da Sisui e da Suren. E ela tá com uma máscara de raposa. Mas o episódio chega meio que nesse fim. Eu acabo de... Ai! Eu quero agora! Gente, eu amei esse episódio. Pois é um episódio... Mais um episódio que não tem protagonista com a Mal Mal. Mas foi um episódio muito bem dirigido. Vemos toda a investigação do Jinx, meio que em busca meio que de mais informações, descobrindo a verdade da Lolan. Tivemos um novo personagem, o Lahan, que só em poucos minutos de tela já é carismático, assim como o pai. Mas minha parte favorita é o Jinx se despirocando e coringando, porque ele tá sofrendo uma abstinência de Mal-Maus. E eu tô amando isso, pois é um homem que faz qualquer coisa pela mulher. E no próximo episódio teremos Mal Mal recebendo um pingente de cabelo, com certeza da Shisui, o festival de máscaras que vai ter aqui na vila, espetinhas, Mal Mal empolgada, como sempre, o Choyo encontrando a Mal Mal gatinha e a Mal Mal petelhando meio que o menino. Temos a estrangeira, a Alha meio que por perto, e a Saito tentando o caminho do mal. E aí temos a Mal Mal e o Choyo sendo descobertos.
Esse foi o episódio 18 da segunda temporada de The Apothecary Diaries. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com o mundo. Tô busy e fui.